Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus, glória a Deus. O fato é que eu já comecei a receber da parte de Deus visão para o próximo ano. Normalmente o Senhor faz isso para me preparar para o ano seguinte. Eu quero dizer algo. No próximo ano, a palavra que vou usar é que haverá um terremoto financeiro. Muito estremecimento em termos financeiros e econômicos no mundo. O Senhor começou a falar comigo para preparar o povo e os que nos assistem pela televisão, na América, nossa igreja e crentes em todo lugar, para nos prepararmos para o que virá nesse próximo ano. Não importando com os críticos, eu não sou o que chamam de pregador do caos. Mas quero dizer que todas as vezes que o mundo experimenta um retrocesso, o povo de Deus experimenta um progresso. Parece que quando Isaac semeou em tempo de fome, ele colheu 100 vezes mais na terra dos filisteus. Existe um certo ensinamento sobre o ano de descanso para Israel. Israel celebrou o seu novo ano. O novo ano acontece em setembro, outubro, por aí. Pode ser num desses 2 meses. Eles não seguem o calendário gregoriano como nós, que celebramos o novo ano no 1º de janeiro. Eles já começaram o seu novo ano. Cada 7 anos, eles têm um ano chamado o ano de descanso. O ano do descanso. É interessante que ao redor de 2001, 2002, aconteceu uma crise financeira e 7 anos depois, 2008, 7 anos, aconteceu uma outra crise financeira. E esse foi o ano de descanso para Israel, a cada 7 anos. Assim, 2007 e 2008 foi o ano de descanso para Israel. 2007, mais 7 anos. Eles declararam recentemente o novo ano em Israel, o ano de descanso. Assim, eles esperam que nesse próximo ano, não é bem esperam, as tendências indicam que existirá um terremoto financeiro. Você sabe o que aconteceu em 2007 e 2008? A crise imobiliária. Agora, muitos estão temerosos, até mesmo aqueles críticos não religiosos se preocupam com o que virá, com todos os problemas e incertezas que estão atingindo o mundo hoje. Eles têm preocupação com o que acontecerá, mas nada surpreende a Deus. Alguém me perguntou recentemente o que eu penso a respeito do ano de descanso e tudo isso, e as predições de que a cada 7 anos existe uma crise financeira e sempre acontece no ano do descanso de Israel. Minha resposta é essa. E eu não sou um pregador do caos. Eu creio que Deus é um Deus que provê para o seu povo, e minha resposta é essa. Essa é a minha resposta. Tudo depende se você é egípcio ou israelita. Porque na noite da Páscoa existia grande crise financeira no Egito. Eles deram para os escravos a prata e o ouro. Assim, houve uma crise financeira no Egito, mas não esqueça, Israel merecia aquele ouro e aquela prata, era pagamento atrasado, que o Egito nunca os pagou, por anos que trabalharam duro como escravos. Assim, receberam seu pagamento naquela noite. Isso tem a ver com a ceia do Senhor, irmãos.
certo? Depende se você é egípcio ou israelita. Os israelitas diziam, glória a Deus por esse dia. Na verdade, louvavam tanto a Deus que celebram até os dias de hoje. Para o mundo, sexta-feira 13 dá azar. Se analisarmos esse costume, existem muitas versões, mas deixe-me dizer o que eu penso, que isso remonta a Sexta-feira Santa, porque no dia 14, o sacrifício da Páscoa foi morto. E não esqueça que o dia deles começava na noite do dia 13. Começa às 6 do dia anterior. Assim, era sexta-feira 13 para os egípcios. Por isso o mundo diz que esse dia é azarado. Israel diz, é o dia da nossa libertação. Vamos relembrar esse dia. Amém? Você me acompanha? Essa foi minha resposta para o meu amigo que me fez essa pergunta. Eu disse, tudo depende se você é egípcio ou israelita. A mesma coisa digo, depende se você é egípcio ou israelita. Se você é israelita, esse é o melhor dia, o dia da transferência de riqueza. Amém? Estou aqui para dizer para o povo de Deus, os israelitas, Israel é o povo de Deus. Deus, quando olha para a terra, Deus vê 3 grupos, não causando escândalo nem ao judeu, nem ao gentio, nem à igreja de Deus, composta por judeus e gentios regenerados. Amém? Estes são os escolhidos de Deus entre as nações do mundo. Vou mostrar o que Ele está fazendo por você nos céus. Vamos começar com Hebreus 5. Você está gostando? Vocês já estão preparados para prosperar? A prosperidade é para você. Vou parar aqui para dizer algo. Na verdade, essa não é a melhor época para pregar sobre essas coisas. Não prego baseado no momento. Não prego tentando evitar a perseguição. Eu não prego para que pensem bem de mim. Eu prego para que você se beneficie. Eu prego para o bem do corpo de Cristo no mundo inteiro. Eu prego para a exaltação do meu Senhor Jesus Cristo e para a sua glória e sua honra. Se tem algo bom para você, eu vou falar. Amém? Eu vou mostrar se existe alguma coisa aqui que vai abençoar você. Minha mensagem hoje não é para todos. Eu vou dizer logo porque o apóstolo Paulo já disse isso. Eu creio que Paulo é o autor de Hebreus, apesar do nome estar escondido. Porque ele é o apóstolo dos gentios, ele esconde o seu nome quando escreve para os judeus. Porque é um apóstolo para os gentios, mas ele ama o seu povo. Assim, ele escreveu pelo Espírito de Deus ao povo judeu cerca de 4 ou 5 anos antes dos romanos virem destruir o templo ainda estava de pé, os sacrifícios ainda aconteciam, o véu foi rasgado, mas eles costuraram de volta. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado e eles costuraram de volta. Assim, continuavam oferecendo sacrifícios que não tiram pecado. O apóstolo Paulo escreveu esse texto falando do sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote escolhido dentre os homens e designado para representá-lo em questões relacionadas com Deus. Lembre que o sumo sacerdote não é como um profeta. O profeta é de Deus para o homem. Ele está lá por Deus para o homem. Ele traz a mensagem de Deus para o homem, enquanto o sumo sacerdote era do homem para com Deus. Posso ter um amém? Ele representava o homem para com Deus. Representava os interesses do homem. Ok? Mas veja a última parte que nós raramente falamos quando ensinamos sobre o sumo sacerdote. Diz que ele oferece a Deus tanto ofertas como sacrifícios pelo pecado. Assim, a função do sumo sacerdote é que ele recebe algo do adorador, o ofertante, e oferece a Deus. Ok? Se o adorador não traz nada, não existe nada para oferecer. Agora, ele oferece ambos, ofertas e sacrifícios pelo pecado. Duas coisas ele apresenta, ofertas e sacrifícios pelos pecados. Nós sabemos que não existe mais sacrifício pelo pecado, mas ainda trazemos ofertas. Hebreus 13, versículo 15 diz, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Aqui vemos a oferta que damos a Deus. Nosso louvor e adoração. Sacrifício de louvor e adoração. E logo a seguir, o próximo versículo diz, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que vocês têm. Compartilhar suas bênçãos com outros. Porque de tais sacrifícios Deus se agrada. Vocês me escutam?
Assim, você pode fazer Deus se agradar. Se Deus pode ser entristecido, Deus pode ser alegrado. Vocês me escutam? Nosso Deus se alegra quando somos generosos. Hebreus 13 nos explica isso, que louvamos a Deus hoje com adoração, bem como com dádivas, bênçãos. Amém? Agora, vimos na semana passada, quando estudamos a roupa do sumo sacerdote, que o sumo sacerdote de Israel, para onde ele ia, a nação ia. Se ele era mau, Deus rejeitava a nação inteira. Se ele era bom, Deus recebia a nação inteira e a abençoava. Vimos que Deus o instituiu, e na lei sabemos que o sumo sacerdote era o homem que recebia a oração do povo. Deixe-me dizer o que é oração. Muitos pensam que oração é um trabalho. Oração é a única coisa que atribui a Deus o seu devido lugar como doador e nos dá nosso devido lugar de recebedores. Vou repetir. Oração coloca Deus no seu devido lugar como doador, e nos coloca no nosso lugar como recebedores. Por isso, muitas vezes, nós nos perguntamos, por que orar por proteção? Todo dia eu oro por proteção, todo dia eu oro por bênçãos, por isso, por aquilo. O motivo é porque a Bíblia diz que nós não temos porque não pedimos. A forma como Deus funciona é, apesar de Ele saber de tudo, Ele quer que você ative o concerto com Ele. Parece que quando Deus colocou em movimento a terra, apesar de ter o controle, Ele deu o controle ao homem e disse para que ele subjugasse a terra. O diabo veio e o homem cometeu traição, ok? Deu sua autoridade, deu seu poder, então caiu da glória, deu seu poder para o diabo. O diabo tem, de certa forma, autoridade sobre a terra, mas o último Adão veio, Jesus Cristo veio, ele tomou de volta a autoridade como homem. Não fez como Deus. Agora, aqueles que seguem a Jesus, escute, Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide. Você me escuta? Quando nós oramos, nós ativamos o nosso concerto. Posso ter um amém? Não assuma como certo que o seu filho vai crescer saudável e feliz. Você precisa orar pelos seus filhos. Você me escuta? A Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O sumo sacerdote, no tempo de Jesus, era da ordem, segunda linhagem, de Arão ou Levi. Quando as pessoas dizem que Jesus não era da tribo de Levi, mas da tribo de Judá, como ele podia ser sumo sacerdote? Muito simples. Existia um sumo sacerdote anterior ao sumo sacerdote em Israel. Esse sumo sacerdote estava em Jerusalém, em Salém, rei de Salém. Seu nome era Melquisedeque. Não estou aqui para discutir se ele é uma cristofania, o Cristo pré-encarnado, ou se ele era um homem comum, certo? Se você crê que ele era um homem comum, eu aceito isso, ok? Mas se você disser que é uma cristofania, uma teofania, uma aparição de Cristo, eu também aceito isso. Não tem problema. O ponto principal não é esse e o argumento não pode nos distrair. Devemos refletir sobre qual a verdade sobre Melquisedeque. Vocês me escutam? Existe alguma coisa a respeito de Melquisedeque e do seu sacerdócio que muitos não entendem. Quando mencionamos o nome Melquisedeque, alguns dizem, do que ele está falando? E deixe-me dizer que o Espírito Santo sabia disso, é por isso que em Hebreus 5 diz o seguinte, sendo designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. No versículo 6, as aspas, é uma citação de Salmo 110. Irmãos, existem só três lugares em toda a Bíblia onde Melquisedeque é mencionado. Melhor dizendo, em 3 livros da Bíblia, Gênesis, Salmos e Hebreus. E ainda assim, o ministério de Jesus, que já dura mais de 2000 anos, mais do que os 3 anos de ministério terreno, tem sido segundo a ordem de Melquisedeque. Mas somente encontramos menção desse personagem, seja uma teofania, um homem comum, em somente 3 livros em todas as Escrituras. Se examinarmos com cuidado esses 3 livros, o maior de todos é o Torá, os 5 livros de Moisés, e está em Gênesis. Gênesis é a base de toda a Bíblia. E em Gênesis aparece Melquisedeque. Quando Abrão veio da destruição dos reis, Melquisedeque trouxe pão e vinho, e Abrão trouxe o dízimo. Você me escuta? Aqui vemos Melquisedeque pela primeira vez.
A primeira coisa que saiu da boca de Melquisedeque, esse sacerdote, foi bendito seja Abraão. Assim, o sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio de bênçãos. Não bênçãos e maldição, como o sacerdócio levítico na lei. Mas Melquisedeque disse, bendito seja Abraão, bendito o Altíssimo, bendito seja Deus. Abraão respondeu com os dízimos. Você já perguntou por que Abraão fez isso? Por que não deu 1/6? Por que não deu 20%? Por que ele deu 10%? Nós conhecemos o dízimo hoje, mas qual foi a revelação que ele teve para dar para esse homem 10%? Ah, Melquisedeque, é algo que pode mudar a sua vida. Mudou minha vida. E se eu não pregar sobre isso, não compartilhar com você, seria roubar você da sua proteção para o próximo ano. Não posso fazer isso. Como pastor, eu tenho que cuidar de vocês. Mas essa palavra não é para todo mundo. Se você acha que estamos atrás do seu dinheiro, guarde o seu dinheiro. Não dê para ninguém. Compre uma carteira que tem zíper e feche muito bem. Não se preocupe, nós não queremos o seu dinheiro. Se você não tem um coração que quer dar para o Senhor, nós não queremos. Deus tem cuidado muito bem de nós. Ok? Em segundo lugar, não estou pregando isso porque preciso de um bônus. No final do ano eu não recebo um bônus porque eu não sou assalariado. Amém? Assim, eu não estou falando isso porque preciso de um bônus. Sem salário não tem bônus, você entende isso? Ok? Eu estou pregando porque amo vocês. O fato é que essa mensagem não é para todo mundo, portanto, descanse. Não é para todos. E tem a ver com a compreensão a respeito de Melquisedeque, porque aqui diz, quanto a isso... Quanto a Melquisedeque, temos muito o que dizer. Eu gostaria muito que o apóstolo Paulo continuasse a falar sobre Melquisedeque. Ele diz, temos muito a dizer sobre ele, não pouco, temos muito a dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. No versículo seguinte diz que deveríamos ser mestres, mas precisamos beber leite uma vez mais. Em essência, é isso que diz. Em outras palavras, se você entende a verdade sobre Melquisedeque, você é maduro. Se você não entende Melquisedeque, você ainda é uma criança. Não se preocupe, crianças crescem. Sendo assim, você entendeu? Não é para todo mundo. Eu digo isso porque esse texto fala isso. Não é para todos. É para os crentes maduros. Amém? Agora vamos para Hebreus 7, tem algo interessante para nós. Mas antes disso, voltemos ao capítulo 5. Em Hebreus 5, você leu que Paulo queria muito falar sobre Melquisedeque, mas ele se preocupa com as pessoas. A expressão lentos para aprender não quer dizer que estavam cheios de tédio, mas eram lentos devido à rebeldia. Não estavam abertos para ouvir verdades mais profundas. Não queriam se aprofundar. Veja, os que creem na graça são notadamente pessoas que não gostam de servir, e nem de trabalhar, e nem de pregar ao perdido. Prega, apóstolo da graça. Ó homem de graça, pregador da graça. Eu acho que sei algo a respeito da graça. Eu acho. Hoje existem muitos pregadores pregando sobre a graça, muitas pessoas, certo? Mas anos atrás... eu sei que já existiam outros apóstolos da graça, outros que pregavam essa mensagem, mas Deus me levantou com esse propósito. Restaurar essa verdade. Basicamente não é uma verdade, mas é a verdade. Porque é o Evangelho, não é uma doutrina, é a pessoa de Jesus Cristo. Eu conheço alguma coisa sobre a graça, mas infelizmente muitos pregadores da graça dizem que não precisa dizimar. Você não tem que dar dízimo. Os mesmos que dizem que você não precisa dizimar, também não creem em cura. Você não pode pedir uma oração por cura a eles. Eles dizem, se for vontade de Deus, ele vai curar. Eles sempre têm uma alternativa. Se não for curado, eles vão dizer, não foi vontade de Deus. Não tem nada a ver comigo. Mas o fato é esse, eles não creem em nenhum dos dois, e a falta de crença é temporária. No momento que um filho, uma filha fica enfermo ou está para morrer, eles começam a crer imediatamente. Agora, me escute, mesmo na área de provisão, você pode chamar prosperidade abundante,
Aqueles que dizem que não creem, eles chamam você de crente da prosperidade. Essas pessoas, 99% das vezes, são hipócritas. 90%. Porque quando olhamos para as casas e carros deles, eles não se satisfazem com uma, eles querem uma casa maior, 2 casas, querem 3 carros. E eles são, na verdade, ricos, mas eles não querem que a igreja pregue a bênção de Deus. Observe-os. Existe muita hipocrisia na vida deles. Ok? Quanto a mim, quando Melquisedeque, o sacerdote, encontrou Abraão, ele é um tipo de Cristo ou Cristo pré-encarnado, não vamos discutir sobre isso. Ele veio com pão e vinho. O que é isso? Comunhão. A igreja pratica isso hoje? Sim. Não vem dos levitas, vem de Melquisedeque. Estamos sob Melquisedeque hoje? Sim. Nosso Melquisedeque celestial, nosso Senhor Jesus Cristo, trouxe pão e vinho e ainda praticamos isso? Sim. E o que isso produz? Em essência, isso produz saúde. Por isso, muitos são fracos, doentes e morrem antes do tempo. A semente de Abraão veio, ele é o nosso pai. Ele é o pai da fé. A Bíblia não diz que temos a semente de Daniel. Não. As bênçãos de Davi. Não. Temos as bênçãos de Abraão. Assim ele é nosso pai. E ele veio com algo em suas mãos. Suas mãos estavam cheias. O adorador vem a Deus com as mãos cheias. Para ser salvo, você vem sem nada nas mãos. Amém? Você vem a Deus sem nada nas suas mãos. Você corre para a cruz, mas após ser salvo, é vergonhoso vir ao Senhor como se Deus não tivesse abençoado você. É vergonhoso vir ao Senhor para adorar sem ter nada nas mãos, não ter nada para dizer, sem ter nada para expressar a Deus, sem expressar sua gratidão. Suas mãos têm que estar cheias. Você tem que estar cheio e transbordante. Suas mãos têm que estar cheias, amém? Abraão regressou da matança dos reis, 4 reis que ele derrotou com exército composto por seus servos. Abraão derrotou 4 exércitos. Pense nisso, irmão. 4 exércitos. E eles voltaram com despojos, com as mãos cheias de despojos, ouro e prata. E Melquisedeque veio encontrá-lo. E ele trouxe pão e vinho para revigorá-lo, para trazer de volta a força para o seu corpo. E Abraão respondeu com seu dízimo. E o dízimo é um testemunho das bênçãos que Deus vai dar para você. É um testemunho de sua provisão. Mas, pastor, só crê no evangelho da prosperidade? Está claro aqui. Não me culpe, culpe aquele a quem amo. Ele ama tanto você que quer que você prospere. Vamos ser honestos, sem hipocrisia. Você quer que o seu filho prospere? Sim. Você quer que ele tenha abundância? Sim. Você o que é egoísta? Não. Você o que é materialista? Não. Você quer que ele tenha muito? Sim. Quer que ele passe por dificuldade? Não. Quer que ele tenha boas férias? Sim. E quando ele formar a sua família, a sua nora também será abençoada. Os filhos e netos serão abençoados. É isso que, como pai, você quer para o seu filho, sua filha, o seu neto? Me diga honestamente. Então pare de hipocrisia. Por outro lado, você quer que ele tenha saúde ou fique doente? Ponha de lado a falsidade religiosa. Fale do seu coração. Você quer que seu filho esteja saudável ou doente? Você pensa que é melhor que Deus? Pare de hipocrisia. Pare de selecionar alguns versículos e ignorar outros. Você sabia que um grupo de pessoas se reuniu para produzir uma nova versão da Bíblia? É uma história verdadeira. E chegaram em Isaías 53, que diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas cavura. Cavura no hebraico significa doenças. Olharam um para o outro e disseram: se colocarmos doenças, os carismáticos, pentecostais e assembleianos ficarão muito felizes. Mas o que isso vai implicar na nossa doutrina? Eles discutiram e discutiram sobre a nova versão da Bíblia e chegaram à conclusão: é melhor encontrarmos uma palavra que não nos faça retroceder. E usaram a palavra fraquezas. É isso que eu chamo
interpretação forçada. Não escute aos mestres, e eu me incluo, sem olhar a Bíblia inteira no seu contexto. Eu sou um pregador que usa muitos versículos, não sei se você concorda. E eu prego até que você entenda. Mas, com esse sermão, eu estou preparando a Igreja de Jesus Cristo, não somente local, mas internacional, o corpo de Cristo que assiste e tem abençoado esse ministério. Eu quero abençoá-los para que eles saibam que Deus vai cuidar deles e que o sumo sacerdote recebe do seu povo. Amém? É um ato de amor de Deus. Deus está sempre querendo abençoar-nos. Dar faz alguma coisa com você. Você já percebeu que pessoas que são ricas nem sempre são generosas? Algumas são. Deixa para lá. Saiba que riqueza e generosidade não andam juntas. Ser rico não é ser generoso. Jesus observou as pessoas colocando dinheiro no gasofilácio. É interessante que ele gastou tempo observando isso. E ele viu uma viúva que veio e colocou 2 moedinhas. E alguns murmuravam. Jesus chamou os discípulos e disse: vem aquela viúva, ela deu tudo que tinha. Ele não olha para o que você dá, mas o que você retém. Ela deu tudo, de coração. Não estou dizendo que você tem que dar tudo. Ele examinava o coração. Eu estou seguro que aquela mulher, ela era abençoada onde quer que fosse. Porque Jesus a observava. Vocês me escutam? Alguns acham que Jesus nunca falou a respeito do dízimo. Eu quero responder isso antes de continuar ensinando sobre Melquisedeque. Lucas 11, verso 42 diz: ai de vocês, fariseus. Ele repreende os fariseus por serem muito legalistas, orgulhosos, soberbos, achavam que eram mais santos do que os outros. Jesus disse: ai de vocês, fariseus, porque dão o dízimo da hortelã, da ruda e de todas as hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Algumas pessoas que pregam a graça dizem: o que importa é o amor de Deus, coisas como dízimo não são importantes, mas é isso que Jesus diz? Vocês deviam praticar essas coisas, o amor e a misericórdia, sem deixar de fazer aquelas. Outra versão diz: estas coisas importava fazer, a justiça e o amor de Deus, sem deixar aquelas. Se referia ao dízimo. Jesus não está dizendo para não dizimarem, ele está dizendo que o amor de Deus motive vocês. Tem um sentido de justiça pelo pobre e pelo desabrigado. Se alguém disser: minha igreja não precisa de dinheiro, nós somos uma igreja que não precisamos de dinheiro. A propósito, eu não falo muito de dinheiro. Você sabe a última vez que preguei sobre o dízimo? Sabe quando? 6 anos atrás. Eu nunca, nesses 6 anos, preguei uma mensagem sobre o dízimo. Tenho sido mau pastor. Eu conheço pastores que pregam a cada 2 meses sobre o dízimo, muitas vezes por ano. Mas nesses últimos 6 anos, eu não preguei uma mensagem sobre o dízimo. Eu afirmo para vocês, irmãos, Jesus disse: vocês devem ser misericordiosos, mas não se esqueçam do dízimo. Ele não disse que sob a graça não precisamos mais dizimar. Mas alguns que pregam a graça estão dizendo que nós não estamos sob a lei, estamos sob a graça, mas Melquisedeque e Abraão nunca estiveram sob a lei. Por que que Abraão deu o dízimo? O que é tão profundo a respeito do dízimo? Eu vou responder agora. Você está pronto? Glória a Deus. Vamos a Hebreus 7. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando esse voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Talvez nem falemos do tudo. Vamos falar só do dízimo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei da justiça, Melquisedeque. Juntos formam rei da justiça. Ele é rei de Salém. Salém é Shalom, rei da paz. Próximo versículo. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de dias, feito a semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem, Melquisedeque. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Minha pergunta: qual é a relação entre a grandeza de um homem e o fato de alguém lhe dar o dízimo?
Qual a revelação que Abraão teve que se desse o dízimo para alguém, declararia que aquela pessoa era grande? E ele usa Abraão porque Abraão é o pai de todo o povo judeu, do povo hebreu. E ele usa o pai deles como um exemplo. Vocês me escutam? Alguns dizem isso não é ensinado no Novo Testamento e nem nas epístolas. Está aqui na Epístola aos Hebreus, no Novo Testamento. E Melquisedeque, mencionei que ele aparece em 3 livros, e dentre esses livros, o mais importante entre os livros da Torá é o livro de Gênesis, e é onde Melquisedeque aparece. E entre os livros poéticos, no coração da Bíblia está Salmos, e no Salmo 110, Melquisedeque aparece. A Bíblia diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando chegamos no Novo Testamento, o coração das cartas de Paulo, no coração das epístolas, unindo os judeus, assim como o Novo Concerto, está o livro de Hebreus, que pode ser considerado um dos livros mais importantes do Novo Testamento, juntamente com Efésios. Quem aparece nele? Melquisedeque. Lembre-se que Deus o colocou nos principais livros, porque o ministério sacerdotal de Jesus é para sempre. Vocês me escutam, irmãos? Me compreendem? Alguns que creem na graça não testemunham para o perdido, não têm o desejo de convidar os perdidos para a igreja. É como se tornassem preguiçosos. Eles não querem nem mesmo levantar as mãos para adorar a Deus. Nem mesmo querem cantar para adorar a Deus. Eles levam ao extremo o ensinamento de que não são nossas obras que nos salvam. Isso é verdade. Mas eles têm que entender que deve existir uma resposta da nossa parte. Alguma coisa está errada quando alguém se casa e na noite de núpcias diz para a esposa: será que devo? Algo está errado. Não existe resposta. Você entendeu muito bem o que eu disse. Se não, deixa para lá. É uma resposta ao amor de Deus. Não despreze o amor de Deus. Não despreze o seu amor. Se existe amor, existirão ações e você vai querer servir. Graças a Deus que a igreja precisa de dinheiro. Se a igreja precisa de dinheiro, é porque se preocupa com o perdido. Não é complacente. Se a igreja precisa de dinheiro, é porque lares vão ser construídos para os pobres e os famintos serão alimentados. Se a igreja precisa de dinheiro, é porque ela cuida dos adolescentes, ela cuida das crianças. Eles recebem a melhor educação cristã. São ensinados o caminho do Senhor, o que o mundo não pode fazer. Amém? Deus nos livre do dia em que a igreja não precise mais de dinheiro. Quando Deus chama a igreja para fazer algo, Deus sempre supre a igreja com os recursos para que ela possa fazer isso. Devemos nos regozijar. Quando a igreja precisa de dinheiro, é porque está atuando. Entende o que eu estou dizendo? Certo? Amém? Eu estou pregando isso porque meu coração se compadece com alguns que estão sendo enganados por pregadores da graça que dizem que não devemos dizimar. Eles são preguiçosos. Muitos pregadores da graça ficam pregando em Gálatas, Romanos, Gálatas. Eles não falam de escatologia, para eles não existe fim, são preteristas, para eles tudo é simbólico. Isso é perigoso. O que você precisa entender é o Evangelho, e o Evangelho é tudo. Mas devemos pegar o Evangelho da graça e ensinar família sob a graça, finanças sob a graça, liderança à luz da graça, serviço sob a graça, mas não podemos ignorar os outros livros da Bíblia. E se Deus dedica tempo em Hebreus 7 falando sobre Melquisedeque, devemos estudar a vida desse homem. Não é para todo mundo. Por isso disse que não é para todos. É para aqueles que querem prosperar para a glória dele. E é uma verdade. Isso é uma verdade, irmãos. Aqueles que não dizimam sofrem financeiramente. Alguns dizem: pastor, como é isso? Nós somos abençoados com as bênçãos de Abraão. Nós somos, mas muitas coisas que tocamos nesse mundo são amaldiçoadas. Você entende? Você entende que as coisas desse mundo são amaldiçoadas? Mas não conseguimos evitar entrar em contato com as coisas deste mundo, como o vírus da ebola. Deus livre você de ser contagiado com essas coisas. Deus diz para nós não tocarmos em coisas impuras. E esse versículo está no Novo Testamento. Por exemplo, se você assistir um filme cheio de terror, que mostra o poder das trevas sendo maior do que o poder do bem, e você permite que os seus filhos assistam essas coisas, existirão consequências.
Não culpe a Deus. Deus os abençoa, mas você está permitindo contaminação. Você me escuta? Amém. E o dinheiro que você recebe como salário, o dinheiro que você recebe do mundo, aquele dinheiro passou por muitas mãos. O dinheiro é amoral. Nas mãos do bom é bom dinheiro, nas mãos do mal é mal. Mas o dinheiro está fluindo, está circulando, e quando chega na sua mão, como você o santifica? Você é abençoado, mas seu dinheiro não. Ok, eu vou falar sobre isso. Você me acompanha? Não é para todos. Pode dormir. Se você é lento para aprender, você tem minha permissão para dormir agora. Receba o meu mandamento. Durma. Porque eu não quero que você escute nada que é precioso se não existe um espaço na sua vida para você mudar. Fique como você está. Essa palavra é para aqueles que querem entender mais a respeito de Melquisedeque. A Bíblia diz no versículo 4, considerem a grandeza desse homem, Melquisedeque, de quem Abraão recebeu o pão e o vinho. Eu posso entender isso, mas por que ilustrar com o dízimo? Eu entendo porque ninguém discute que a comunhão é para os nossos dias, é para nos lembrarmos dele, amém? 1 Coríntios fala a respeito da comunhão, nós vemos a comunhão mencionada aqui e ali, as igrejas praticam, verdade? Não seria para demonstrar a grandeza de Jesus que nós ceamos? Seria mais lógico. Graças a Deus eu não escrevi a Bíblia. A Bíblia não diz isso. A forma como demonstramos como Jesus é grande é através do dízimo. Deixe-me destacar para você isso. O dízimo não faz você ficar rico. Não é a razão principal. Deus quer que você seja abundantemente suprido. Não avarento, mas a primeira razão para dizimar é demonstrar e proclamar como Jesus é grande. É parte da sua adoração, irmão. O dízimo é a sua adoração. E todos devemos aprender a adorar. Muitos dizem, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você não vai a um artista e diz para o artista, bom trabalho, linda pintura, bom trabalho. Só dê um elogio, linda pintura. O resto foi bom trabalho, bom trabalho. Outro artista mostra um quadro, bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho. Você tem que usar palavras. Eu amo as combinações de cores que você pinta, certo? Precisamos aprender, e as palavras dos salmos são as melhores. Não deixe outros adorarem por você. Não deixe outro beijar sua namorada por você e tirar a máscara e deixar você assumir. Não faça isso. Isso é do cinema. Você tem que beijar sua namorada, amém? Você elogia ela. Não deixe que outro cara fique beijando a sua mulher. Amém? Uma das palavras para adoração na Bíblia é proskuneo, que quer dizer se aproximar e beijar a Deus. Beijar a Deus, literalmente beijar. Proskuneo. Não deixe só que os outros adorem. Não deixe que os líderes de louvor sejam os únicos que beijam. Você também tem que beijar. O incrível é que na profunda intimidade, uma semente é plantada. O milagre da semente não acontece se você ficar olhando para a semente. Ele acontece pelo beijo, pela intimidade e pela adoração a Deus. E o seu espírito e o espírito de Deus se tornam um e assim nasce alguma coisa. Uma visão, um destino, um propósito, uma bênção. Existem pessoas que evitam louvor, não querem adorar, querem só ouvir o pastor pregar. Recebe só metade da bênção. Assim como a comunhão. Você valoriza a comunhão e não dízimo. Você tem a metade da bênção. Saudável e duro. Vamos continuar. Próximo versículo. Versículo 5. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos. Aqui é o sacerdócio levítico, não de Melquisedeque. Levi e Melquisedeque são muito diferentes. Melquisedeque não procedeu de Levi. Quando a lei veio, Deus deu um sacerdócio para Israel, deu sacerdócio levítico para Israel, Deus deu 10 mandamentos para Israel. Nós não estamos mais sob a lei, não estamos mais sob o dízimo da lei. Existiam muitos dízimos sob a lei, não estamos mais sob isso. Estamos sob o dízimo de Abraão a Melquisedeque. Eu vou falar para vocês agora um dos mais tolos raciocínios que eu já ouvi.
que diz que Abraão só dizimou uma vez. Como você queria que fosse o relato da vida de Abraão? Todo o capítulo terminasse. E Abraão dizimou hoje. Próximo capítulo. No final do mês, Abraão também dizimou. Depois de oferecer Isaac, Abraão, apreciando o que Deus fez, também deu dízimo naquele dia. Tenham paciência. Significa que o sacerdócio de Melquisedeque é temporal ou eterno? Eterno. Por isso a comunhão e os dízimos são perpétuos. Não precisava nem mesmo explicar. Uma estranha interpretação de um pregador da graça que eu escutei e respeito muito essa pessoa, mas foi estranho o que ele disse. Ele prega graça e disse isso. Se você dizimar, você também tem que matar os reis e pegar os despojos. Isso soa tão infantil, não só infantil, tolo, esse raciocínio. Se fosse desse jeito, para participar da ceia, você teria que ir para o Monte Sião, reconstruir o cenáculo, ressuscitar todos os discípulos e depois você podia ter a ceia. Vamos parar, por favor. Não me dê esse tipo de raciocínio. Vamos ser fiéis ao texto da Bíblia. E o texto fala de Melquisedeque. Paulo disse que tinha muita coisa para falar de Melquisedeque, mas eles não iam entender. Mas tem uma coisa que quero falar a respeito dele. Vou mostrar como esse homem era grande. Vou mostrar como é perpétuo o seu sacerdócio, como é intransferível. E como Melquisedeque recebeu dízimos de Abraão, declarando quão grande ele é. Vocês me escutam? Vou mostrar um princípio, mas só daqui a pouco. Este homem, porém, não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Lembre-se, quando o seu inimigo tenta feri-lo, abençoe-o, porque o maior abençoa o menor. Em outras palavras, Abraão foi abençoado por Melquisedeque. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. Quando Paulo escreveu isso, o templo ainda estava de pé. O sacerdócio levítico ainda estava funcionando. Ele os chama de mortais. Aqui o mortal recebe os dízimos. Mas no outro caso, é aquele de quem Melquisedeque está falando que recebe o dízimo. Aqui, no templo, os levitas recebem dízimos. Mas aquele de quem Melquisedeque está falando é um tipo de nosso Senhor Jesus Cristo no céu, é aquele de quem se declara que vive. Existe um testemunho de que ele vive. O pão e o vinho anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O dízimo proclama que o Senhor vive. Isso não é incrível? Não é, irmãos? E só para o seu conhecimento, para os eruditos no grego que assistem, a frase, mas ali os recebe aquele de quem é testificado, está no particípio presente de sentido passivo. Presente passivo. Isso significa que Melquisedeque, que é Jesus Cristo, ainda está recebendo dízimos. Note que não está no presente no sentido ativo, mas presente no sentido passivo. Ele não está obrigando a fazer, o seu povo está dando a ele. E ele está recebendo. Particípio presente, sentido passivo. Aquele de quem é testificado que vive, está no presente indicativo, sentido ativo. Significa que ele está vivo e continua sempre vivo. A última parte não poderia se referir a Melquisedeque se ele fosse um homem comum. Se fosse um homem comum, mesmo sem ter registro da sua morte, ele teria morrido. Assim, esse versículo não está falando de Melquisedeque como homem, porque sabemos que todos os homens morrem. Todos morrem. Aqui está falando de um que vive para todo sempre, que tem poder da vida eterna, nosso Senhor Jesus Cristo, que levantou dos mortos, o nosso sumo sacerdote. Se ele está recebendo continuamente, de quem ele está recebendo? Ainda estamos proclamando sua grandeza. Quando você trouxer os seus dízimos, pare e sinta o amor de Deus. É somente 1/10 de todas as bênçãos que Deus deu. Ele não pede 90%, ele pede 10%.
com esse dízimo nas suas mãos, agradeça a Deus por seu amor e por sua provisão. Faça no amor de Deus. Jesus disse para não omitir o dízimo e também não esquecer do amor de Deus. Amém. Não esquecer da justiça e do amor de Deus. Essa é a sua motivação. Você me acompanha? Aqui, na verdade, recebem dízimos homens que morrem, mas ali os recebe aquele a quem é testificado que vive. Na comunhão testificamos que ele morreu. No dízimo testificamos que ele está vivo. Como você dizima e testifica que ele vive? Como é isso? Veja bem, como dizimar testifica que ele vive. Albert Barnes diz que Hebreus 7:8 é uma das passagens mais difíceis para interpretar. Entre os comentadores, e Albert Barnes é um excelente comentador. Isso é porque está falando de nosso Senhor Jesus Cristo. Não está falando de um simples homem, Melquisedeque. Ali os recebe aquele de quem é testificado que vive. Na história de José, o pai pensou por muitos anos que seu filho predileto, o filho que amava, o filho da sua velhice, José, estava morto. É claro que os irmãos o venderam, mas eles pegaram a túnica multicolorida, mancharam com sangue, disseram: acreditamos que o animal selvagem matou José. Por muitos anos, aquele senhor chorou lágrimas por seu filho, sentiu saudade do seu filho. Finalmente, os seus filhos voltaram. Depois de algumas viagens ao Egito para conseguir comida e pão, um dia eles voltaram e disseram: José está vivo! E o ancião não creu. Seu nome era Jacó, o patriarca não creu. Vamos seguir a história. Disseram-lhe: José vive ainda. Depois de José ter se revelado para os seus irmãos, e é governador de toda a terra do Egito, entorpeceu-lhe o coração, pois não lhes deu crédito. O coração de quem? Jacó. O coração de Jacó. Seu antigo nome, Jacó. Ele não acreditou nas boas novas de que seu filho estava vivo. Como ele não creu, seu nome continuou sendo Jacó. Mas quando eles disseram todas as palavras que José lhes havia falado, e tendo seu pai Jacó visto os carros, nessa versão está carros, em algumas diz carruagens, como a antiga versão King James. Tendo visto os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó. Reviveu-lhe o espírito quando viu os carros e quando ouviu as palavras que José lhes havia falado. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, e para alguns também vem quando vêm os carros de Deus, trazendo bênçãos da parte de Deus para as suas vidas. Aquele de quem é testificado que vive. E o versículo seguinte diz: Israel disse: aqui o seu nome muda. Ele creu. Não era mais Jacó, agora era Israel. Israel disse: basta, José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Perceba que ele creu. E quando creu, não era mais Jacó, era Israel. Por isso eu afirmo que a verdade do dízimo fará crentes descrentes se tornarem crentes crentes. Fará os descrentes verem a bondade de Deus na sua vida. Muitas pessoas vêm a nós, em Israel, nos restaurantes, nas lojas, nas livrarias, e dizem para nós: vocês são tão felizes, vocês são felizes, vocês são brilhantes, parece que Singapura é um lugar de gente rica, vocês parecem milionários, parece que tudo para vocês está muito bem. E respondemos para eles: o Deus de vocês nos abençoa. E eles silenciam. O seu Elohim, o seu Adonai, Yeshua HaMashiach nos abençoa. Porque a Bíblia diz que através da misericórdia demonstrada para nós, provocaremos ciúmes no povo judeu. O povo judeu é um povo muito realista. Eles não discernem o lado espiritual das coisas. Não, não, não. Eles vão pela vista. É um povo muito prático. A única forma de provocar ciúmes neles é quando vem a nossa vida. Quando vêm os carros, eles podem ver o toque sobrenatural em nós. Tudo fica evidente, a bênção fica evidente, a alegria fica evidente. Eles veem isso e dizem: basta, Jesus está vivo.
Eu amo isso. Voltemos a Hebreus 7. Testifica que ele vive. Verso 9. Mesmo Levi, o recebedor de dízimos, ele vai mostrar como Melquisedeque é grande comparado com o sacerdote Levi. Quem era Levi, cujos descendentes se tornaram sacerdotes? Quem era Levi? Arão é um levita, Moisés era um levita. Mas quem era Levi? Levi era o bisneto de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 12 filhos, um deles Levi. Veja isso. Até mesmo Levi, o recebedor de dízimos. Levi recebia os dízimos dos seus irmãos no sacerdócio da lei. Por meio de Abraão, ele pagou dízimos. Ele vai comparar quem é o maior? Aquele que paga dízimos ou aquele que recebe os dízimos? O que recebe os dízimos, certo? Assim, ele está dizendo como o sacerdócio de Melquisedeque, comparado com o de Levi, pode ser menor. Porque Levi estava dentro de Abraão, quando Abraão dizimou para Melquisedeque. E todos os seus descendentes estavam nele. Isso me diz que seu dízimo afeta seus filhos, os filhos dos seus filhos e os filhos dos seus filhos. É isso que era Levi, bisneto. Eu gosto do que disse George Miller. George Miller foi um grande homem de Deus, meu herói na fé. Ele, durante a sua vida, nos anos 1800, ele levantou muitos recursos para construir muitos orfanatos para crianças carentes. Já compartilhei muitas vezes suas histórias, mas aqui está um pensamento dele. Ele disse: os crentes devem entrar mais na graça e no amor de Deus quando dão. Porque lembrem-se, Deus deu o seu melhor por nós, portanto, dar o dízimo é o mínimo que podemos fazer. Palavras de um grande homem de Deus. Você não ganha Deus no dar. Veja isso. Eu acredito que o mundo está sob maldição. Alguns homens que pregam a graça dizem: somos todos abençoados, o mundo está abençoado. E alguns chegam a dizer que todos estão salvos. Leia a Bíblia toda. Pare de ler somente Romanos e Gálatas. Leia toda a Bíblia. O mundo não está salvo. Você não pode dizer: mas Jesus morreu, a sua obra foi concluída. Foi concluída, sim. Para os que creem, foi consumado na nossa vida, mas o mundo ainda está sob a maldição. Se fosse assim, Apocalipse 22:3 não diria: não haverá jamais maldição. O último livro da Bíblia, no seu último capítulo, diz: não haverá jamais maldição, porque ali estará o trono de Deus e do Cordeiro. Isso está no futuro, significa que a terra está sob maldição. É por isso que nós temos os tufões, os terremotos, os problemas com as colheitas e outros problemas. Filho de Deus, lembre-se, quando você toca o mundo, você é abençoado. Não esqueça disso. Você é redimido da maldição. A bênção de Abraão está em você. Você não precisa fazer nada para receber essa bênção. Você é abençoado. Mas aquilo que você toca nesse mundo está amaldiçoado. Por isso, tenha cuidado com o que você permite que venha para dentro da sua família. Amém? Se trouxer algo do diabo para casa, terá problemas. E você fica dizendo: sou abençoado, sou abençoado. Tenha cuidado. Às vezes você pergunta por que tem problemas. Você é abençoado, mas quando traz coisas que não devia trazer, o diabo sabe os seus direitos. A terra está sob maldição, mas vamos ver algo. Alguém tem algum dinheiro aí? Rápido. Do que ele é feito? Papel. É papel comum, não é papel higiênico, não. Mas também vem da madeira. Papel, o cheque que você preenche é de papel. Os contratos são feitos de papel. O papel vem da madeira, da árvore, o tronco da árvore. A árvore vem do solo. O solo é amaldiçoado. Deus não disse, você é amaldiçoado se não dizima. Muitas pessoas pregam em Malaquias como se Deus dissesse: se você não der o dízimo, eu vou amaldiçoar você. Deus nunca disse que vai amaldiçoar você. O contexto de Malaquias, capítulo 3, diz no início: eis que envio o mensageiro.
e ele de repente virá. Na sua primeira vinda, ele não veio de repente. Está falando aqui da segunda vinda. No mesmo capítulo que ele fala sobre o dízimo. Ele fala aqui para Israel: vós sois amaldiçoados com a maldição. E Deus disse: vós me roubais em dízimos e ofertas. E diz: trazei o dízimo todo à casa do tesouro. A casa do tesouro hoje é a igreja. Casa do tesouro local. Deus acredita na igreja. Amém? E Deus diz: trazei o dízimo à casa do tesouro, a igreja local, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso. É o único lugar na Bíblia que Deus disse: provai-me. Testai-me, diz outra versão. Diz Jeová dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção até que não haja mais lugar para recolherdes. Por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Todas as nações vos chamarão ditosos, favorecidos. A primeira menção é sempre muito importante. A primeira menção das janelas dos céus, exatamente em hebraico, aconteceu quando Deus abriu as janelas dos céus e derramou chuva durante o tempo de Noé. E essa chuva durou 40 dias e 40 noites. Em outras palavras, quando você dizima, quantos dias duram as chuvas de bênçãos? 40 dias e 40 noites. Foi boa essa. Amém? Agora, igreja, lembre-se desse princípio, Romanos 11, versículo 16. Mas se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Ele estava falando sobre Israel, então ele traz esse princípio. É um princípio muito claro e importante. Mas se as primícias são santas, Paulo argumenta, se o dízimo é santo, não precisa que o resto seja santo. Se as primícias são santas, o resto é santo. Se a raiz é santa, assim são os galhos. Em outras palavras, se a raiz é limpa, a raiz é forte, a raiz é saudável, a árvore é abençoada. Se as primícias são santas, e o que é santo? Separado para Deus. Santo significa separado para Deus. Se as primícias são separadas para Deus, o resto é santo. E o que é santo, o diabo não pode tocar, irmãos. Ele é impuro, ele não pode tocar. Veja isso. Abraão enviou seu servo para encontrar uma noiva para o seu amado filho Isaque. O servo foi com suas bênçãos, e o servo orou para que Deus prosperasse o seu caminho. Veja isso. Gênesis 24, 10. Tomou o servo, quantos? 10 camelos de seu senhor. Não 8, não 12, 10. E partiu tendo na sua mão todos os bens de seu senhor. Para um minuto. Como ele podia ter todos os bens do seu senhor nas suas mãos? E Abraão era muito rico, tinha muito ouro, prata, gado. Como podia ter em suas mãos? Tudo, diz tudo. Como? Porque 10 para Deus representa tudo. Vocês me escutam, irmãos? Existem os que dizem, Pastor Prince, tudo que eu tenho pertence a Deus. Todo o meu dinheiro pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Você já escutou isso? É como o marido dizendo para a esposa, para que marcar um dia para nós sairmos? Você é minha para sempre, eu amo você, todo o meu tempo é seu. Tente dizer para ela, para ver se ela aceita isso. Ela não é boba, não. Isso é totalmente inaceitável, porque essas pessoas não conseguem dar nem mesmo os 10%. Deus diz, você não tem que me dar muito, só quero 10. Qual sócio que aceita isso? Ficar com só 10%. E você ainda diz, bruto ou líquido? E se Deus falasse, você quer que eu te abençoe bruto ou líquido? Existem coisas que você não precisa perguntar. Como para minha esposa, eu não preciso perguntar, um relógio, que é um verdadeiro ou um falso? Tem coisas que eu não preciso perguntar. Se eu perguntar,
Assim Deus está dizendo, vocês são amaldiçoados porque aquilo que vocês têm, vocês não separaram, não santificaram, não dizimaram, não devolveram o que me pertence. Deus diz, você revela a minha grandeza quando traz aquilo que pertence a mim, o dízimo. Israel tocou na maldição. Tudo que vocês têm agora é amaldiçoado. Veja, Israel é uma nação abençoada. Deus não vai deixar que ninguém a amaldiçoe. Deus diz que com maldição são amaldiçoados e no hebraico está no sentido passivo. Na gramática hebraica. Deus não disse, eu amaldiçoo vocês. Vou explicar. Se ele dissesse, eu amaldiçoo vocês, estaria no sentido ativo. Mas Deus diz, com maldição são amaldiçoados. Está no sentido passivo. Compreenderam? Tudo que você recebe do mundo está sob maldição. Aprenda a trazer para o seu sacerdote. Assim como traz seus problemas, traga o seu dízimo para o sumo sacerdote. O dízimo também fala para Deus sobre o seu filho. Veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15. As primícias, Cristo. Quando você traz o dízimo, é uma figura de Cristo. Quando você participa da comunhão, você proclama a Deus a morte do seu filho. Deus ama isso, ser lembrado do seu filho. No Antigo Testamento, os filisteus estavam avançando contra Israel e Samuel, a Bíblia diz, matou um cordeiro de mama e ofereceu em oferta queimada. Isso lembrou a Deus do seu filho amado e de sua morte. Amém? Sua morte sacrificial. A Bíblia diz que Deus fez trovejar dos céus e perturbou os filisteus. Sempre que existe uma oferta, Deus se lembra do seu filho. Por isso Deus disse, não vou mais destruir a terra. Quando ele sentiu o cheiro agradável da oferta de Noé. Esse cheiro suave ainda está no Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, quando eles deram a Paulo uma dádiva, Paulo disse, eu tenho necessidades, mas não procuro dádivas, porque o que eu procuro é o fruto. Ele disse, o que eu procuro é o fruto. Procuro fruto que cresça para a vossa conta. E mais adiante ele diz, Deus suprirá todas as vossas necessidades. Esse é o coração de um verdadeiro pastor. Eu sei que vocês, quando contribuem, ajudam a igreja. E essa igreja, a nossa igreja, tem feito um excelente trabalho. Digo isso porque conheço. Nós temos vestido o pobre, alimentado o faminto e, acima de tudo, proclamado o Evangelho de Jesus Cristo. Não levando o legalismo ao mundo, mas exportando o Evangelho de Jesus Cristo. E o mundo precisa disso. Precisamos mais pessoas trabalhando tempo integral. A cada 2 meses temos enviado equipes para treinar pastores, alimentar e vestir o pobre e dar remédios também. Graças a Deus pelos médicos. Muitos tiram licença para nos ajudar. A Deus seja glória. Amém. Amém, amém, amém. A propósito, por que 10 mandamentos? 10 mandamentos representam todas as leis de Deus. Deus deu 10. Deus diz guardar os 10 é como se guardassem todos eles. Alguém consegue guardar os 10? Não. E Tiago diz algo interessante. Tiago 2:10 diz, se tropeçar em um dos 10, tropeça em todos. Por que isso? Se tropeça em um dos 10, tropeça em todos. É o princípio do dízimo. Você pega a 10ª parte e dá para Deus e todo o seu dinheiro é abençoado. Entenda isso. 90% do dinheiro que resta é melhor, é maior, é mais forte, dura mais do que se guardasse 100% que iria desaparecer. É como o tempo, é incrível. Um dia tem 24 horas, mas tem dias que parecem mais longos e dias que parecem mais curtos. Tem anos que parecem mais rápidos. Mas é Deus que ordena bons dias e bênçãos. O que Deus busca é isso, que você se lembre do seu filho. Sempre que você dizima e participa da ceia, você se lembra do seu filho. Talvez você diga, Pastor Prince, por que Deus quer tanto relembrar seu filho? Você não é assim? Eu conheço a aparência do meu filho, mas me traz alegria. Quando eu estou triste, quando eu me sinto um pouco para baixo, por assim dizer,
eu vejo uma foto dele e volto a sorrir. Amém? É o mesmo menino, mesma casa, mas gostamos de nos lembrar. De onde adquirimos isso? De Deus. Sempre que você dizima ao Senhor, você lembra a Deus do seu filho. Você entende? Não é que Deus necessite do seu dinheiro, você sabe que ele não precisa. Mas existem princípios a serem seguidos. Alguns que acreditam na graça dizem, não precisamos fazer isso ou aquilo, e acabam não fazendo nada. E no fim acabam dizendo, você não precisa ir à igreja. Em outras palavras, se baseiam em somente Romanos e Gálatas. Não leem as outras epístolas e não leem a passagem que diz, não deixando a congregação, quanto mais vai se aproximando aquele dia. Ok? Não, irmãos. Como crentes na graça, temos que aprender a pregar além de Romanos e Gálatas. Esses são grandes livros. Mas vamos além. Preguemos na íntegra. Vamos pregar em contexto. Posso ter um amém, irmãos? Vou compartilhar agora uma outra revelação que nunca compartilhei antes. E foi Deus que falou comigo. Ele disse, quando José enviou os carros para buscar seu pai, a ordem veio de Faraó. Eu ainda não tinha percebido isso. Deus me mostrou. Ele falou comigo primeiro e disse, você vai encontrar o número 10. Eu disse, são só carruagens. Deus disse, você vai encontrar o número 10. Eu escutei a Deus e olhei, e olha o que eu vi. Uau, eu vou mostrar para você agora. Gênesis 45. Faraó estava falando com José. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazer as suas mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupe com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim eles tiveram o melhor da terra do Egito, dado a José e sua família. E José mandou carruagens para trazer seu pai. Primeiro, veja isso. Vamos ler versículo 23. E ao seu pai enviou 10 jumentos. No versículo anterior, ele deu a Benjamim 5 mudas de roupa. Então enviou para o seu pai o seguinte, 10 jumentos, e como se isso não bastasse, deu 10 jumentas, irmão. 10 jumentas carregadas com boas coisas do Egito. O melhor do Egito ele recebeu. Seria possível levar o melhor do Egito, as múmias, as estátuas e as pirâmides levadas pelos carros? Eu acho que não. O que foi levado é uma representação do melhor do Egito. E o melhor foi levado pelas jumentas carregadas. 10 jumentas carregadas com trigo, pão e provisões. As jumentas levavam pesos mais leves e os jumentos carregavam o ouro e a prata. Por que 10? Por que não 9 jumentas? Por que não foram 20? Por que não foram 50? Mas Deus pediu 10 jumentas. Por que isso? Porque 10 jumentas carregadas representavam todas as riquezas do Egito. 10 representava tudo. Quando você dá o dízimo, não diga somente Deus, tudo pertence a ti. Isso é fácil de dizer. É como dizer à esposa, todo meu tempo é seu, amor. Então, por que essa semana nós não saímos juntos, deixamos as crianças em casa e vamos jantar juntos? Eu estou muito ocupado essa semana, mas meu coração é seu. O seu amor não quer saber se o seu coração pertence a ela. Ela quer as coisas do amor. Vamos concluir. Deixe-me concluir. Se esse princípio não é importante, tudo isso é por acaso, e tudo que eu estou mostrando podia inclusive mostrar o portão oriental sendo fechado, mesmo no futuro, no templo apresentado por Ezequiel, haverá dízimo. Rapidamente, vamos ler. Então me fez voltar para a porta exterior que estava fechada. O Senhor me disse, esta porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela, deve permanecer trancada, porque o Senhor Javé, Elohim, o Senhor de Israel, entrou por ela. Quem entrou por ela para ficar fechada? Jesus montou no jumento e entrou. Incrível. Alguns anos depois, Justiniano, o imperador bizantino, construiu outro portão dourado. E os otomanos, turcos, fecharam o templo, porque temiam que o Messias, baseado nessa profecia, entrasse. Veja, Deus sabe como usar seus inimigos para cumprir a profecia bíblica. A Bíblia diz que seria fechado, porque o Deus de Israel, aqui fala da deidade de Cristo, Javé e o Elohim de Israel, o Senhor e Deus, entrou por ela. Jesus entrou em Jerusalém na semana final
pelo portão oriental, montado no jumento. Foi no ano 30 DC. Quem diria que essa profecia seria cumprida pelos turcos otomanos, inimigos dos judeus? Até hoje, em Israel, esse portão está selado. Veja a foto. Esse é o portão oriental. Foi construído por Justiniano e selado pelos turcos otomanos, certo? Existe um outro de 2000 anos debaixo deste. Mas este está selado e Jesus entrará por ele. Versículo seguinte diz, versículo 3, que esse é para o príncipe que entrará para comer. Ficará selado até que o príncipe, o Messias, venha. O que estou tentando dizer é que esse texto fala a respeito do nosso futuro, quando o novo templo for construído. Mesmo lá haverá dízimo. É desse princípio que entendemos que o sacerdote não pode se vestir com nada que produza suor. Porque os que pregam a graça seguem isso. Eles seguem e pregam esse ensinamento que é tirado de Ezequiel 44. Contudo, a última parte desse ensinamento diz que o melhor de todos os primeiros frutos, vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição para que haja bênçãos sobre as suas casas. Para que haja bênçãos sobre as suas casas. Não é incrível isso? Aqui está o futuro templo. O que afirmo é que o dízimo existia antes da lei e existirá depois da lei, no templo de Ezequiel. Nunca terminará, irmãos. Eu não sei se no céu teremos dízimos. Eu sei que a comunhão termina porque nós proclamamos a morte do Senhor até que Ele venha. Talvez o dízimo também termine. Eu não sei se Deus tem uma nova forma de dízimos para nós, mas proclama a sua grandeza. Quando Jacó saiu era pobre, 2 versículos e eu termino. Gênesis 28, 20, ele fez um voto, ele fez um voto, dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e essa pedra será Betel, a casa de Deus, e tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. A palavra certamente não se encontra no hebraico, está ali aser. Aserenu. Aparece 2 vezes a palavra aser, darei dízimo, dízimo, certamente é uma forma enfática de dizer isso. De tudo o que me deres, certamente darei o dízimo. 22 anos se passaram. Ainda estava longe de casa. 22 anos tinham se passado. Seu sogro tentou enganá-lo. Ele disse, aqui estão todas as ovelhas de uma cor só, certo? Como você pediu. E se elas produzirem listras e malhas, serão o seu salário. Como brancas produziriam malhadas. Veja isso. Gênesis 31, 12. Veja o que Deus disse. Jacó, olhe e veja. Todo o rebanho é salpicado e malhado. Eu vi tudo que Labão fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Deus nunca esqueceu. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Deus mudou o seu salário. Deus mudou tudo. Mesmo mutações genéticas. Deus permitiu que um animal de uma cor produzisse crias malhadas. E o acordo com o patrão era, com seu sogro Labão, se fossem malhadas, de pais que fossem de uma cor, seria seu salário. Deus disse, eu vi o que Labão fez contigo. Você sabe por que eu faço isso, Jacó? Porque eu sou o Deus de Betel, onde 22 anos atrás você fez um voto a mim. Quando Abraão se encontrou com Melquisedeque, ele entregou o dízimo. É a primeira menção da palavra dízimo, maaser. Aqui está a palavra maaser. No mesmo capítulo, após dizimar, veio o rei de Sodoma, o diabo. O rei de Sodoma disse, você pode ficar com os bens. Isso foi depois de Abraão dizimar. E Abraão disse ao rei de Sodoma, que representa Satanás, não, eu não quero nem um cadastro, ou uma correia de sandália, nem mesmo um fio de roupa, para que você não diga, eu fiz Abraão ficar rico.
Veja a palavra rico, é a primeira vez que aparece na Bíblia. No mesmo capítulo que aparece a palavra dízimo, é a palavra ser. Acima temos Maser, embaixo Aser, para que você não diga que fez Abraão, Aser. Está entendendo? A riqueza está dentro do dízimo. A palavra rico está dentro da palavra dízimo. Eu estaria enganando se dissesse que você não será rico. Eu estaria mentindo. Hudson Taylor disse: eu estou determinado a separar não menos que o dízimo de todo o dinheiro que eu ganhar ou possuir no serviço do Senhor. Hudson Taylor foi o pai das missões na China, um grande homem. E eu vou concluir com essa história. Muitos anos atrás, o menino era filho de um vigarista. O seu pai era muito irresponsável. Abandonou a família, foi enganar os outros, ele era um vigarista. Deixou a esposa sem nada e ela estava sempre doente. Ela tinha um filho. Ele era muito novo. Ele disse: mamãe, eu vou sair e vou trabalhar. E todo o dinheiro que eu ganhar eu vou trazer para você. E ele encontrou um trabalho. E por semana ele recebia $1,50. Com alegria, quando ele recebeu seu primeiro salário, ele correu para sua mãe. Não esqueça que ele começou a trabalhar cedo para ajudar sua mãe. Ele disse: mamãe, mamãe, aqui está o meu salário, e entregou para ela. A mãe pegou, colocou no seu colo e o trouxe para perto, e ela disse para ele: lembre-se, filho, o que faz a mamãe feliz é ver você dar ao Senhor o dízimo do que você recebeu. Nesse momento, eu vou concluir com uma citação do homem dessa história. Seu nome é John Rockefeller. Ele foi e ainda é o homem mais rico que já viveu. Em 2006, a revista Forbes saiu com uma matéria que se os bens de John Rockefeller fossem somados, em 2006 valeriam 336 bilhões de dólares. Você sabe quanto vale Bill Gates? 82 bilhões, em novembro de 2014. Este homem, de acordo com Forbes, valeria em 2006 336 bilhões de dólares. John Rockefeller. Bill Gates aprendeu com Rockefeller como criar fundações de caridade e como doar seu dinheiro. John Rockefeller era batista e sua mãe lhe disse: filho, o que me faz feliz é ver você dar seu dízimo. Agora, escute essa citação. Eu fiz, em resposta à minha mãe. Ele estava sendo entrevistado por uma revista e ele disse: eu fiz. E daquela semana até o dia de hoje, eu tenho dizimado todo o dólar que Deus me deu. E eu quero dizer, se não tivesse dado o dízimo do primeiro dólar que recebi, não daria dízimo do primeiro milhão que eu recebi. Diga aos seus leitores para treinarem seus filhos a dizimar. E eles vão crescer sendo fiéis mordomos do Senhor. John Rockefeller, que viveu no século passado, e fundou a companhia Standard Oil, e se tornou magnata do óleo, quando o óleo ainda não era popular. Ele teve a visão. Quem lhe deu a visão? Ele tinha uma ambição, ele disse, quando jovem, de fazer $100 mil por mês. Ele fez muito mais do que isso. A outra ambição que tinha era viver 100 anos. Quando era criança, ele viveu até os 97 anos. Não foi mal. Sonhe alto. Irmãos, nossos filhos precisam disso. Mas antes que seus filhos sejam convencidos, eles têm que sentir que você é convencido. Eu disse que essa palavra não é para todos. Talvez você diga: pastor, isso não é para mim. Tudo bem. Tudo bem. Mas seria irresponsável se roubasse você essa revelação. Porque já fazem 6 anos que eu não prego sobre o dízimo. Assim, irmãos, o dízimo é uma figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer que nós façamos isso. Ele nos deu 12 meses de 40 dias e 40 noites de chuva de bênçãos, todos os meses, para desfrutarmos. Ele ama você. Ele ama você. Quando edificar sua vida nesse fundamento, não importa o que aconteça com o mundo,
com o sistema bancário, com a economia mundial. Você não vai ser abalado. Mas lembre-se, não tenha atitude de orgulho. Olha, eu sou dizimista e você se orgulha do dízimo. Não. Sinta que Deus ama você. Ele abençoa você tanto. E com esse sentimento, dizime e tome um tempo para adorar a Deus com dízimo. Diga assim: Senhor, eu te agradeço. O que eu lhe dou, Senhor, representa todas as bênçãos da minha vida. É uma figura de Cristo. E eu trago algo que lhe agrada. Amém? Agradeço pela bênção e por repreender o devorador na minha vida. Amém? Na nova aliança, você não tem que dizimar. Você tem o privilégio, porque você tem a revelação e a proclamação de que Jesus é grande. Dê a Ele louvor, igreja. Amém? Eu quero orar por aqueles que nunca fizeram de Jesus seu salvador pessoal. Por favor, faça essa oração comigo. E obrigado por ser cortês e respeitável com aqueles que não entenderam o dízimo. Faça essa oração, por favor, em voz alta, do seu coração. Ore agora. Amém? E quando fizer, faça de coração. Convide Jesus Cristo a entrar na sua vida. Você não está abraçando uma religião cheia de regras. Você está abraçando o Salvador, o Filho de Deus, que entregou sua vida por seus pecados na cruz, para que você fosse justificado e jamais condenado. Faça essa oração. Pai Celestial, eu creio que o Senhor me ama muito além do meu entendimento. E porque o Senhor me ama, eu escutei a sua palavra hoje. O Senhor me trouxe aqui. E eu agradeço por me ter dado o seu filho com o maior ato de amor por mim. Como não receberia o seu amor por mim? Cristo morreu na cruz por meus pecados. Cristo ressuscitou dos mortos como uma proclamação que meus pecados foram perdoados. Eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Fique de pé agora, igreja. Amigo, se você acabou de fazer essa oração, Cristo agora é seu Salvador, seu Senhor, seu Deus. Amém. Deus é o seu Pai. Não existe nada que Deus não fará por você, amigo. Lembre-se que a oração é colocar Deus no seu lugar como doador e o seu lugar como recebedor. Amém? Não esqueça, mesmo que seja simples, ore e peça a Deus. E nada é impossível para Ele. Glória a Deus. Levante sua mão nesse lugar. Amigos, famílias, eu posso ver o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, o verdadeiro Melquisedeque. Suas mãos estão levantadas sobre você. E essas são suas bênçãos. O Senhor abençoe você com a bênção de Deuteronômio 28, as bênçãos do pai Abraão. Que todos os inimigos que se levantam contra você sejam derrotados e fujam de você por 7 caminhos. O Senhor prospere tudo o que você tocar. O Senhor faça você cabeça e não cauda. Que você empreste e não peça emprestado. Bendito seja o fruto do seu corpo. Benditos sejam os seus filhos, todos eles, com saúde, com prosperidade. O Senhor guarde, preserve, proteja vocês que vão de férias. O Senhor proteja a estadia de vocês lá, proteja o seu voo. O Senhor preserve e proteja você e sua família de todo perigo e dano, do vírus da ebola, de toda infecção e doença, do homem mau, dos poderes das trevas e do inimigo, pelo sangue de Jesus. O Senhor favoreça e conceda a você portas de favor, oportunidades, coincidências favoráveis. Esta semana, o Senhor conceda a você e a sua família sua paz, shalom e saúde. Em nome de Jesus. E todo o povo diga amém, amém, amém. Deus o abençoe.
Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.